Como seria a capitalização no regime de juros simples? Na capitalização no regime de juros simples, a base para o cálculo incide sempre sobre o investimento inicial. E como seria a capitalização no regime de juros compostos? Na capitalização no regime de juros compostos, a base para o cálculo incide sempre sobre o saldo atualizado do investimento a cada período. Vejamos os juros simples. Nessa categoria, os juros de cada período são sempre calculados em função do capital inicial. Em outras palavras, os juros simples são calculados uma única vez sobre o capital investido no início da aplicação. Vamos a um exemplo. Considere um poupador que colocou em CDB R$100, fazendo uma aplicação que lhe renderá juros simples com taxa de 10% ao ano. Qual será o seu saldo ao final de 4 anos? Ano 1. Temos o saldo no início do ano de R$100. A taxa de 10% ao ano, como a base do cálculo é de R$100, com juros de 10% nesse período, o saldo final é de R$110. Ano 2. Temos um saldo no início do período de R$110, aplicados à taxa de juros de 10% ao ano, e como a base para o cálculo do juros simples não muda, continua sendo de R$100, os juros permanecem R$10 nesse período. O saldo final é, portanto, 110 mais 10 igual a R$120. Para o ano 3, como temos no início do ano um saldo de R$120, aplicados à taxa de juros de 10% ao ano, e como a base para o cálculo do juros simples não muda, continua sendo a base de R$100, os juros permanecem R$10 nesse período. O saldo final é, portanto, de 120 mais R$10 igual a R$130. E para o ano 4, nós temos o saldo no início do ano de R$130, aplicados a uma taxa de juros de 10%, considerando que a base para o cálculo do juros simples não muda, continua sendo de R$100. Então, os juros permanecem de R$10 nesse período. O saldo final é, portanto, de R$140. Nesse caso, é importante realçar que o Banco X sempre aplicou a taxa de juros de 10% ao ano sobre o capital inicial de R$100 e que nunca permitiu ao aplicador retirasse os juros de cada período. Dessa forma, apesar dos juros estarem à disposição do banco, eles nunca foram remunerados. Caso o banco permitisse ao aplicador a retirada dos juros, ainda que continuasse a não remunerar os juros remanescentes, o poupador passaria a ter uma entrada nova de capital, por conta da eventual aplicação que pudesse fazer com os juros recebidos. Nesse caso, o poupador estaria recebendo 10% mais a taxa de remuneração sobre a aplicação desses juros. E essa situação deixaria de ser referente a juros simples, para ser de juros compostos. Nessa categoria, os juros de cada período são calculados sempre em função do saldo existente no início de cada respectivo período. Vamos a um exemplo. Consideremos agora um poupador que colocou em CDB os mesmos R$100 do exemplo anterior, fazendo uma aplicação que, nesse caso, lhe renderá juros compostos com uma taxa de 10% ao ano. Qual será o saldo ao final de 4 anos? Ano 1. Temos o saldo no início do ano de R$100. Aplicados à taxa de juros de 10% ao ano, como a base de cálculo é de R$100, temos juros de R$10 ao final desse período. O saldo final será de 100 mais 10, R$110. Para o ano 2, temos o saldo no início do ano de R$110, aplicados à taxa de juros de 10% ao ano. Como a base para o cálculo é R$110, que agora é juros compostos, com juros de 10%, obtemos juros totais de 11% nesse período. O saldo final será de 110 mais 11, R$121. Para o ano 3, temos um saldo no início do ano de R$121, aplicados à taxa de 10% ao ano, tendo como base para o cálculo R$121, teremos juros de R$12,10 nesse período. O saldo final será então de
R$ 133,10. E finalmente para o ano 4, tendo um saldo no início do ano de R$ 133,10, aplicados à taxa de 10% ao ano, como base de cálculo de 133, teremos juros de R$ 13,31 nesse período. E o saldo final será de R$ 146,41.